Antes que eu te revele o que foi arrancado das páginas do tempo, quero que você faça algo. Escreva nos comentários: eu estou pronto para ver a verdade que o mundo escondeu de mim. Ao escrever isso, você não está apenas digitando palavras. Você está abrindo uma porta que o invisível aguardava para reconhecer você. Está dizendo ao universo: eu quero a verdade, custe o que custar. E quando fizer isso, algo começa a se mover em sua direção, algo que foi mantido em silêncio por séculos, protegido de olhos curiosos, agora encontra você, exatamente neste momento. Você sente a inquietação no peito, o chamado que atravessa sua mente e toca sua alma. Isso é apenas o início. O que vou revelar não é teoria, não é lenda. É uma força capaz de transformar tudo o que você acredita sobre fé, vida e sua própria essência. Eu descobri esse versículo por acaso, entre manuscritos antigos e traduções esquecidas. Era como se cada página tivesse sido escrita para mim, mas também como se tivesse sido proibida para os medrosos, os distraídos e os que temem a verdade. Eu senti medo, claro, medo do que poderia significar, medo do peso de compreender algo que a humanidade inteira ignorou ou foi instruída a ignorar. Mas ao mesmo tempo, senti uma luz tremendo dentro de mim, como se o próprio universo estivesse sussurrando: se você for corajoso, verá o que poucos ousaram enxergar. E essa é a primeira lição do versículo. A verdade só se revela a quem a procura com coragem e coração aberto. Não adianta buscar pela metade com dúvidas ou preguiça espiritual. Quem deseja permanecer na escuridão, permanecerá. Quem ousa, verá algo que transcende palavras, algo que liberta e desafia simultaneamente. Antes de continuar, respire fundo. Sinta essa tensão, porque o que você está prestes a ouvir vai testar suas crenças, confrontar suas dúvidas e exigir que você olhe para dentro de si mesmo como nunca antes. O segredo não é apenas externo, está dentro de você. E o versículo é a chave para despertar essa força adormecida. Este primeiro passo não é trivial. É um compromisso silencioso, uma promessa que você faz para si mesmo. Ao escrever sua frase nos comentários, você ativou algo. Uma energia que conecta você à sabedoria que foi escondida, à revelação que estava esperando alguém digno para ser descoberta. E assim, começamos. A jornada que você decidiu trilhar não será fácil. Ela exigirá coragem, paciência e um desejo profundo de compreender o que muitos tentaram silenciar. Mas posso garantir uma coisa: quando você entender o que está escondido, nada mais será igual. Depois daquele primeiro instante de descoberta, percebi que o versículo não estava apenas escondido por descuido ou simples esquecimento. Ele foi deliberadamente removido, apagado e protegido, guardado por aqueles que entendiam seu poder. Não se tratava de um erro humano ou de traduções equivocadas. Havia uma intenção clara: proteger a humanidade de algo que poderia abalar a estrutura de crenças, desafiar poderosos e despertar uma consciência que poucos estavam prontos para suportar. Enquanto eu investigava, noites sem dormir se transformaram em pesquisas intermináveis. Entre manuscritos esquecidos, traduções alteradas, fragmentos que pareciam desconectados, percebi que o versículo formava uma espécie de código espiritual, um enigma escondido que só poderia ser compreendido por quem tivesse coragem de encarar a verdade com olhos abertos e coração firme. Eu sentia a história pulsando em minhas mãos, como se cada pergaminho tivesse sido escrito para me guiar, mas também como um teste de fé. Quem realmente estava pronto para a revelação? O medo que senti era visceral. Medo do desconhecido, medo da rejeição, medo da própria força que aquele conhecimento poderia despertar dentro de mim. Mas ao mesmo tempo, havia uma determinação inquebrantável. Eu sabia que ignorar a verdade seria pior do que qualquer desafio que pudesse enfrentar. O estoicismo me guiava.
Não nos perturbam os acontecimentos, mas sim a interpretação que damos a eles. Assim, aceitei o medo como parte do caminho e segui adiante. E foi nesse percurso que percebi a magnitude do que estava escondido. O versículo não era apenas uma frase. Era uma mensagem codificada que revelava os padrões invisíveis da vida, da alma e do universo. Uma instrução silenciosa para aqueles que se dispusessem a ouvir. A verdadeira liberdade espiritual só pode ser conquistada quando enfrentamos nossas sombras, quando encaramos a realidade sem máscaras e sem ilusões. Muitos sábios antigos conheceram esse versículo e tentaram compartilhá-lo, mas foram silenciados. Manuscritos queimados, vozes apagadas, histórias desacreditadas. Tudo para impedir que a humanidade despertasse antes do tempo, antes de estar preparada para a responsabilidade do conhecimento absoluto. E ainda assim, mesmo diante de tanto esforço para ocultá-lo, ele sobreviveu. Como se dissesse, para aqueles que buscam com coragem, eu sempre estarei presente. Eu senti essa presença. Não era apenas uma sensação mística, era uma consciência viva, pulsante, que me desafiava a continuar. Cada passo que eu dava para decifrar o versículo era também um mergulho dentro de mim mesmo, confrontando medos, dúvidas e cicatrizes espirituais. E então percebi que a revelação não era um prêmio externo. Ela existia dentro de mim o tempo todo, esperando apenas que eu tivesse coragem de reconhecê-la. E agora eu te pergunto, enquanto lê isso, você está disposto a enfrentar o mesmo caminho? A encarar a escuridão que acompanha qualquer grande revelação? Porque o que foi escondido por séculos não é apenas informação. É uma força capaz de despertar ou destruir, dependendo de como você a utiliza. No próximo bloco, vamos mergulhar ainda mais fundo, trazendo finalmente o versículo em si e explorando o impacto direto que ele pode ter em quem o compreende, aplicando suas lições à vida cotidiana e à mente humana.